estou querendo, assim, fazer nada com o Roberto Carlos para deixar ele culpado, inocente, porque ele é um cantor, ele é um intérprete, e é isso que ele tem para passar para a gente, né? Agora, ele tem todo o direito de emitir as opiniões dele, óbvio, como todo cidadão, dizer que ele é uma besta. Né? Mas a gente tem que entender que, bom, ele é bom como cantor. Isso. Né? Para quem gosta, tem outros que não gostam. Né? Eu, particularmente, não aprecio muito. Mas tem gente que gosta muito e eu respeito. Eu paralisei, eu fiquei paralisada no caso do Roberto Carlos com aquela música. Quando eu estou aqui, eu sinto esse momento lindo. Eu não sei como é que é o nome dessa música, mas essa para mim é a música do Roberto Carlos. As outras fazem parte assim como se fosse um universo, né? Tá ali um satélite. Mas ele mesmo, eu gosto do Detalhes, eu acho. Detalhes, Eu não sei qual é o nome da música. Não, ele tem músicas que são... Década de 70, que marcaram a nossa geração, claro. Né? Que marcaram a nossa geração, não tem dúvida. Agora eu quero saber, por exemplo, se o pessoal que estava na rua sabe o que é AI-5. Sim, duvido que a metade saiba o que é AI-5, não sabe. Estão defendendo que não sabem. E quando vem a polícia e prende, ele, mamãe, papai, estão me levando, que horror, né? Que situação. Mas nós temos boa perspectiva justamente porque o Brasil é um país muito grande, muito rico, muito bonito. E quantos anos a gente tem, professor, de democracia? Muito pouco, né? O Brasil é muito jovem. Muito pouco. Muito jovem. Olha, eu costumava fazer uma conta com os meus alunos, né, que a gente de repente pode refazer aqui. Né? Se a gente pegar da República para cá, né, nós temos muito poucos anos de democracia. Né? Quer dizer, a República é de 89, né? 1889. Né? Até agora, nós estamos em 2020, né? E 89 vai dar aqui então que tem 9 para 10 dá 1, não é isso? 9, sim. 3, dá 131 anos, é isso? Acho que é. 131 anos. 131 anos, tá? Se a gente, né, mas aí o que tem, ó? A gente tem lá um período, né, da República Velha que vai de 89 a 1930, né, que boa parte dela passou em estado de sítio, né? Tivemos golpe, né? O primeiro presidente da República, que é um militar, não é? Aí tem assume, né, o Marechal Floriano, né, que era o vice. Nossa, é uma história de vices, né, que dá um golpe e que assume. Né? E aí a gente tem... Né, e ainda a gente ouve, mas quem mandou o PT escolher o Michel, sabe? A gente ouve essa lógica exatamente por essa ignorância de não saber que aqui no Brasil nós temos tradição, vamos dizer assim, né? Na traição. Né? E as pessoas, né? Bom, mas daí, ó, vamos retomar. Né? Daí a gente, eu não vou passar por todos os presidentes da República, que isso tomaria muito tempo, né? Mas a gente tem ali boa parte, né, da República Velha, né, que é se governa em estado de sítio e tal, porque a instabilidade política era muito, muito grande. Né? Aí a gente tem a Revolução de 30. Né? De 30 até depois de 32, né, que é uma tentativa de retomar, né, a situação oligárquica anterior, né, aí você tem uma Constituição, né, em 35, né, que é uma Constituição já liberal, moderna e tal, liberal no bom sentido, né, democrática, né, mas que fica em vigência há 3 anos.
né? 38 tem o Estado Novo, que vai até 45. Né? Então, vamos pegar lá, vamos dizer que a gente teve aí, nesse período, 10, vamos ser condescendentes, vamos dizer que a gente teve aí 10 anos de democracia. Que intermitente, loucura, e tal, mas tivemos uns 10 anos aí. Aí nós vamos ter o quê? De 38 a 45, uma ditadura, né? Depois a gente vai ter, então, a Constituição, né, em 46, e aí ela vai durar até 64, né? Então são, vamos dizer, 45 a 64, vai. São o quê? 19 anos, né? 18 anos, porque a Constituição é de 45. Então são 18 com mais 10 são 28, né? E depois, agora, o período de, vamos dizer, 85 a 2016, vá. Isso. Né? Então são o quê? 31 anos com mais 18 mais 10, né? 49 anos lá, né? Então, em 31 anos, 131 anos de república, a gente sendo condescendente, a gente pode dizer que nós vivemos 49 anos de 50, vamos arredondar, vai. 50 anos de democracia, e isso intermitentemente, né? Democracia é uma coisa que precisa criar valores, né? As pessoas têm que ter valores democráticos, tem que ter uma cultura democrática, né? Isso nunca se consolidou no Brasil. Não por causa das Por isso rupturas. que as pessoas admitem, né? Não, porque vamos voltar à ditadura, porque naquela época que era bom, né? O sujeito não tem cultura democrática, né? Não sabe quão importante é você defender, né, o cumprimento das leis. A gente pode ser contra as leis, né? Mas nós temos que mudar as leis, né? A própria Constituição tem regras para você alterar, né, para alterar a própria Constituição e para você alterar o arcabouço legal, para alterar as instituições, né? E foram regras pactuadas, negociadas, né? Um processo constituinte é um processo de um grande pacto nacional, né? Mas até o próprio exercício se criar, né? Isso, mas o exercício da democracia, porque assim, se nós tivéssemos no exercício então, mas da democracia... uma cultura, isso que eu estou dizendo, só para ficar claro, desculpa te interromper, mas entende? É isso que eu estou dizendo. Você precisa ter a prática para poder ter a cultura. Né? Quer dizer, não adianta ensinar na escola, simplesmente. Isso, e aí entra o terceiro, a terceira do tripé da República, veio o judiciário, né? E aí nós entramos numa outra espécie assim de areia movediça, onde existem N coisas para serem comentadas nesses pobres 50 anos de democracia. Sim. Porque é assustador, né? A gente pensar que foi descoberto em 1500, que nós estamos no ano 2020, quase 2021, e que nós tivemos só 50 anos de democracia. É assustador isso. A gente não se dá conta disso, né? Porque a gente está vivendo, então sim, está no meio do furacão. Né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, ele tem 70 e poucos anos, é um grande amigo, acho que até te indiquei, não sei se tu o entrevistaste, que é o Paulo Tim. O Paulo Tim é economista, grande figura, e o Tim diz o seguinte, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que o mundo começou com a nossa... quando a gente nasceu. Tudo aquilo que aconteceu para trás era pré-história. Sim, sim. Então é um pouco isso, né? A gente tende a acreditar que as coisas estavam dadas, né? Quer dizer, aquilo que a gente conquistou já está conquistado, e que aquilo que né, não é que a gente conquistou, é que a gente nem tem essa noção da conquista, né? A gente acha que o mundo tal como a gente o conhece sempre existiu. Né? Sim.
E não é assim, né? Por isso que é importante a história. E por isso que os ditadores, né, e os regimes de força detestam a cultura e a história, né? Cultura e história. E se repete da maneira mais estúpida possível. Sim. Sempre por causa dessa não apetência para a guerra que tem as pessoas que são verdadeiramente do bem. Porque elas não estão aqui para fazer uma disputa de espaço. Elas estão querendo só para saber, para viver. Então, alcançou uma plenitude, está boa a questão social, nunca mais nós vamos ter um golpe. Tivemos, né? Sim, a gente acreditava, né? Não, era muito comum. Olha, eu vou te confessar o seguinte, eu próprio, né? Quando veio o golpe, né, aquela situação toda ali, naquele momento, muitos de nós, e eu mesmo, né, a reação era assim, nunca imaginei, né, que a gente fosse viver novamente uma situação dessa. Né? A gente acreditava que não, né, que estava consolidado, que a democracia... Sim. E eu acredito, inclusive, né, que o próprio Lula, a Dilma, né, o ministro da Justiça da Dilma, lembra? O José Eduardo Cardoso. Pateta. Né? Todo mundo também foi nessa onda, sabe? Acreditava que, olha, não vai ocorrer o golpe, porque, né, 30 anos de democracia, né, já se consolidou. Olha, 30 anos de democracia não é nada. Né? Nada. Né? A gente... se a gente pensar um pouco, né, a democracia na Inglaterra começou a ser construída em 1213, com a Carta de João Sem Medo. Imagina, que espetáculo, né? João Sem Dedo. Então, esse é um longo processo histórico. Né? Na França, né, a França também tem governos de direita, né, tem momentos, né, de direita e tal, mas a França tem um grande marco que fez com que as pessoas... Bom, a Inglaterra também, né, você tem a Revolução Gloriosa, né, de 1668, né, e tem na França tem a Revolução Francesa, né, que é 100 anos depois, né, mas que são marcos ali, né, de constituição a partir dali de regimes democráticos, né. Então, se a gente pensar, né, se a gente for pegar a Revolução Francesa, que é mais recente, né, são 250 anos quase, né, de democracia. Tudo bem, a França passou por uma ocupação nazista, né, teve governos de direita, né, isso que eu estou dizendo, você pode ser de direita, mas ser democrata, né. Então não você não tem uma interrupção, né, efetivamente da instalação de regime de força, né, diferente do Brasil. Nós temos, né, você não tem tempo de consolidação da democracia, né, de consolidação das instituições, e que acontece isso. Bom, né, o judiciário acha que pode ele próprio passar por cima, né, das leis que ele tem que defender, o STF acha que pode, né, passar por cima da Constituição, que é a razão da existência do STF. O STF existe, né, a principal função dele é defender a Constituição, né, e ele passa a ser um agente de ofensa à Constituição, de desrespeito à Constituição. Né? Agora, em termos vocacionais, essa última leva aí que a gente tem, para quem já é mais velho, né, já assistiu tanta coisa, que congresso mais medíocre que a gente tem aqui agora é preço mesmo, né? É uma coisa impressionante. O congresso foi caindo de qualidade. Impressionante nos últimos anos. Sim. Olha, eu acho que isso passa, um pouco essa coisa de que eu tinha um grande professor,
né? O Chico de Oliveira foi meu orientador de doutorado. Sim. Né? E Francisco de Oliveira, né?